Nacionalista Cacambo, mais uma vez, tenha bondade. Ok, muito obrigado. E isso já dá para ver que a FLEC não é só FLEC física, também espiritual, porque não se entende que de uma hora para outra há problemas de internet. Portanto, nós, o Partido Nacionalista Angolano, não reconhecemos a FLEC e temos uma posição muito firme e forte. A FLEC deve ser extinta e vai ser extinta porque a FLEC é uma ameaça para a nossa soberania e para a integridade territorial da Angola. Se nós vimos no contexto histórico, esses FLEC-FAG são congoleses, não são angolanos. Aqueles que defendem a FLEC são aqueles que estão ligados à UNITA. E a UNITA tem história de separatismo, políticas de divisionismo, secessionismo. A UNITA dividiu Angola. Por isso que a UNITA hoje apoia a FLEC. Ouvimos aqui o nosso ilustre deputado, qual é o nome do deputado? Do senhor deputado Gervásio Zau. Ele disse aqui muito bem que vão continuar a lutar. Vão lutar com quem? Né? Agora, se querem luta, vão lutar com PANA, vão lutar com os angolanos. Né? Cabinda e Angola. Aqui estamos no contexto atual. Se vamos no contexto histórico, aquele povo que está aí a representar a FLEC-FAC são congoleses. E muitos de vocês que lutam pela FLEC estão na Europa. Com que passaporte? Né? Vamos nos perguntar. Vocês estão aí na Europa, lá em Bruxelas, a defender a FLEC. Estão com que passaporte? Estão com um passaporte de Cabinda? Ou estão com um passaporte angolano? Ou estão com um passaporte congolês? Né? Chegou o tempo da revolução. Vamos pôr ponto final nesses conflitos. Vamos extinguir a FLEC e vamos resolver o problema social e econômico de Cabinda. Né? Líder, uma vez... Devemos ter coragem. Porque se for para dar independência e proclamação para a Cabinda, obviamente eu sou Coanhama, vou dar independência e proclamação para o Cunene. O povo Choco lá nas lutas também vão proclamar independência. Né? Aqui no Ambo, como a UNITA já proclamou independência, também vão proclamar novamente independência. É isso que vocês querem para Angola? O divisionismo, o separatismo, essas políticas do tribalismo. Nós somos um povo. Né? É isso que nós queremos para Angola, é a extinção da FLEC, né? Deixa só um pequeno ponto só. Eu não sei se estamos a debate. Deixa eu terminar. Just one, please. One moment. É uma nota introdutória, deixa eu terminar. Sim, Cacambo, tenha bondade, líder. Ele perguntou com que passaporte se encontra na Europa. Eu vou responder muito bem. Deixa eu terminar. Olha, deixa eu terminar. Eu só quero um minuto só. Vamos patriota. Deixa eu terminar, meu irmão. Você, moderador, deixa eu terminar o raciocínio. Mesmo que eles estejam magoados, aguardem, meus irmãos. E vocês vão seguir. Apontam aquilo que vocês sentem que não é certo. E quando chegar a vossa vez, fala, deixa eu falar. Esse é o tempo dele. O tempo dele seria. Acho que ele é o terceiro, ok? Ele entrou. Você pode dizer. Caríssimo, é assim. Este realmente é o tempo dele. Ele teve problemas de rede, de linha ali, né? E estamos em Angola e tem sido um martírio fazer as lives em Angola. Então, para não aborrecê-lo e talvez sair, abandonar a live, nós, a equipa, priorizamos com que ele, na realidade, dá sequência daquilo que ele esteve ali a dizer. Então, não, tá bonito, dê sequência, tá bonito, dá prioridade ao homem, tá bonito. Ok. Líder Cacambo, tenha bondade. Então acho que entendi mal, já. Então continua. Ok, espero que estejam a me ouvir. Portanto, nos ombreiros vamos aqui novamente reafirmar aquilo que eu ia dizendo, que a FLEC-FAC também é espiritual, né? Estou aqui a sentir já os espíritos, mas como eu também sou espiritualista, vamos dar sequência. Nós, o Partido PANA, nós, a juventude, porque nós somos milhares, né? Somos milhares, representamos a vontade do povo, a vontade soberana do povo, nós somos contra a independência da FLEC, né? Nós consideramos que a FLEC é um grupo de congoleses, é uma associação terrorista, é uma associação de narcoterroristas, porque como é que a FLEC, no meio da mata, no meio do nada, né, se sustenta? Eles fazem narcoterrorismo, né? A FLEC é uma ameaça. Obviamente que nós devemos distinguir a FLEC com toda a força que nós temos. Devemos pôr um ponto final à FLEC. Eu estou a ouvir interferência, não sei se há um microfone ligado.
devemos ter a capacidade de ouvir-nos uns aos outros, porque estou aqui, eu represento milhares de angolanos, eu sou aqui uma entidade política, obviamente respeito as pessoas e espero que respeitem também o meu momento de se expressar e dar aqui a minha opinião. Deu para notar que o deputado que está aqui, que está em cabina, inclusive, ele é pró-FLEC, ele está com a FLEC, e ele apoia, inclusive eu tenho matérias que ele está aí com os jovens da FLEC a conversar. É só para tu veres que há um processo, há um protocolo que está aí para entrar no tribunal a respeito à situação de Cabinda, que foi feito também pela UNITA. Então, a situação de Cabinda não há leis, a situação de Cabinda é pôr um ponto final, uma imposição militar armada. Para pôr um ponto final, nós avançarmos com o processo democrático de Angola. Agora, a questão da governabilidade, os 50 anos de independência de Angola, a governação do MPLA, obviamente que nós falamos da governação, é falar desses problemas endógenos de Angola, vamos encontrar vários problemas, mas esses problemas não estão ligados só à governabilidade, mas também estão ligados aos partidos na oposição parlamentar. Atenção, os partidos na oposição parlamentar inviabilizam o processo de transição efetiva do poder. 50 anos, um país com oposição, o país, os gestos andam a pé do Calemba 12 até o Zamba 12, do Zango até Maianga, isso não é oposição. Essa oposição é conivente ao sofrimento do povo angolano. E quando você vê que há muito silêncio por parte dos líderes da oposição, agora você entende que esses partidos não são partidos, esses políticos não são políticos, são a desonra que nós temos na artéria sanguínea da política mediática interna da nação angolana. Esses políticos que nunca trabalharam, esses políticos estrangeiros que foram incorporados na nossa política e nos seus partidos políticos para inviabilizar o processo democrático. Por isso estamos aqui a dizer, em 2027 deve alternância política efetiva do poder, e esses partidos vão pagar por 50 anos a dinheiro do povo. Opa, infelizmente, mais uma vez, problemas da rede, ali o Cacambo. Cacambo, posso parar por aqui? Tem mais 2 minutos, tem mais 2 minutos. A interferência novamente começou. Tem mais 2 minutos, Cacambo. Tenha bondade. Dizia que o nacionalista Cacambo tem mais 2 minutos. Tenha bondade. O que é que está tocando? Infelizmente, não consegue nos ouvir. Isto é complicado. Só posso? Tá, bem, Angolano Zoa, vamos só terminar ali com a nota introdutória ali do Filipe Macaia e depois passo ali a palavra. Filipe Macaia, tenha bondade. O microfone dela está desligado. O microfone, Filipe. Ok, já liguei o microfone. Bom, consegue me ouvir, não é? Consegue me ouvir? Sim, conseguimos. Sim, pode avançar. Bom, para já, boa tarde a todos outra vez, em especial ao Limpo Nhambo, que me fez esse convite. Falar desses temas é muito complicado, Bom, não sei se o Trampinho está a acompanhar, o Trampinho angolano está a acompanhar, eu estou aqui, a minha intervenção. Eu peço ao Limpo Nhambo que saiba fazer perguntas. Trabalho de moderar, também saber fazer perguntas. E eu queria ouvir da boca do nacionalista Cacambo o que é esse nacionalismo, primeiramente. O que é esse nacionalismo e quais são os fundamentos do nacionalismo angolano? Quais são as razões do independentismo angolano? É importante perceber, eu acho que esta questão é central, é determinante. Ao invés dele converter, transformar
esse live é um pequeno comício político. Basta ver como ele está a fazer, como ele está a modular a sua voz, como se estivesse a falar perante os seus militantes. Não está a falar com os seus militantes, está a debater, e debater não é fazer comício. É importante ter cuidado a este detalhe. Bom, para não ser verbalista, para ser mais concreto, porque estou a notar muito verbalismo, notei um certo verbalismo também num companheiro de nome Luan, uma coisa parecida, que está também no Ocidente, está também aqui não sei se é Europa ou América. Notei um certo verbalismo, quer dizer, verbalismo é uma coisa, dizia o Aristóteles, uma coisa é falar bem, outra coisa é falar muito. E por notar isso, falou muito, mas não falou bem. Bom, o processo da independência de Angola é um processo muito complicado, e eu aqui quero já dizer que Angola não é uma nação pura. Angola nunca foi uma nação pura como tal. Bom, eu vou dar a definição de nacionalismo para percebermos o que é uma nação. O nacionalismo acaba, ou melhor, eu vou dar a definição de nação para percebermos o nacionalismo, já que o nacionalismo resulta de nação. A nação acaba por ser um grupo étnico ou tribal com a mesma história, que partilha a mesma história, partilha a mesma geografia física, tem a mesma cultura, a mesma religião, fala a mesma língua, tem os mesmos costumes. Isso é que é nação. Bom, Angola não é nação como tal. Angola, se for considerar a nação, então Angola é Estado-nação. Estado-nação é diferente de nação-Estado. Bom, o que é esse Estado-nação? Angola tem 90 etnias. Eu não sei se ele está a acompanhar. Angola tem 90 etnias. Angola tem 9 etnias, desculpem. Angola tem 9 etnias. E só essa conjuntura de etnias faz com que Angola não seja uma nação puramente no sentido real da palavra nação. Quem fez a nação atípica de Angola é o Estado angolano dirigido pelo MPLA. Em 1975, com a tomada de poder pelo MPLA, com o nascimento do Estado angolano, a nação angolana começou a ser construída. Agora, eu quero perceber, mais ou menos, da boca dele, quais são os fundamentos da existência do nacionalismo angolano e quais são os fundamentos que mesmo vai poder invocar sobre a extensão do nacionalismo angolano à cabina. O outro companheiro falou que a Flex está de parabéns, mas depois acabou por se meter numa confusão retórica, quando fala de que não precisa de separação, que não precisa mais de que não, essa coisa de poder todos serem a mesma coisa, tal, quer dizer, eu não percebi a sua narrativa, não pude perceber, é uma narrativa confusa, é uma narrativa egoísta, uma narrativa cega, na medida em que eu queria que os dois, o Cacambo e o outro também, sabem de quem estou a me referir. Os nomes estão aí, meu irmão, peço perdão, os nomes estão aí, menciona os nomes para que as pessoas saibam. É mesmo você que está... Eu chamo Angolano Zua, meu irmão, tem aí o nome, podes fazer pressão de okay. Tá? Angolano Zua e o Cacambo, eu gostaria que me citassem, vá lá, a linha número 1, se não me engano, da Constituição Portuguesa de 1923.
espero que seja, eu acho que a linha 1, o artigo número 1 da linha 2, algo parecido assim, artigo 1 da linha 2, espero que alguém me corrija, espero que o Mano dele ou Anselmo me corrijam, mas é artigo número 1 da Constituição Portuguesa. Porque vale a pena dizer que nós não podemos defender só por defender uma determinada tese, é preciso defender a tese com argumentos sustentáveis e até comprováveis. Eu queria também que me citassem o 3º artigo do Acordo ao Voto. Eu queria que, sobretudo na nacionalista Cacambo, que está a fazer comício aqui, está a fazer comício político, aqui não tem seus militantes, vale a pena dizer isso aqui não tem seus militantes. Eu queria que me citasse esse artigo número 3. Não foi feita pela FLEC. Não foi a FLEC, nós não estivemos no Avor. Os cabindeses não foram tidos nem achados no Avor. Foram o MPLA, a UNITA, a FNLA as duas instituições, os dois grupos político-militares, a Junta de Salvação Nacional de Portugal e a MFA, que negociaram o acordo da independência de Angola. E nesse acordo há artigo número 3. Eu queria que citassem e depois e que tirassem as suas conclusões. E tem que ser agora, não pode ser depois, tem que ser agora. Queria que lessem de forma lessem ipsis verbis, lessem textualmente o artigo número 3. Bom... Filipe Macaia, mais 2 minutos, só tem mais 2 minutos, Filipe Macaia. Perdi muita inspiração. Foste fazendo perguntas, mano. Eu quero ouvir isso, do companheiro, do irmão africano, Cacambo. O que é que ele entende de nacionalismo em si e quais são as bases do nacionalismo canadense? Bom, nós vamos ao Tratado de Sinambuco, tratar de protetorado, para terminar. Quando os portugueses chegaram à Cabinda, encontraram uma realidade distinta em relação à outra parte, Angola. E em função dessa realidade distinta, que também, e pela própria imposição que nós fizemos, os cabindeses, na altura, em 1885, assinamos um tratado de protetorado. Aqui, vale a pena dizer que o protetorado que nós assinamos em 1885 é um acordo de associação. Ou seja, protetorado é quando um povo, nesse caso o povo de Cabinda, livremente entendeu em se associar. E essa associação se entendeu em cedência, em entrega de uma parte... Meus irmãos, peço perdão, mano, peço perdão. Eu queria só fazer... Associado, essa foi um acordo com quem? Foi um acordo com Portugal. Ah, ok, está bem. Volto a dizer, existem distintas... A ciência política explica as distintas formas de associação. Por exemplo, os Estados Unidos da América acaba por ser um Estado, não é? Resultante de associação de diferentes estados, como Michigan, Nova York, Pensilvânia e outros por aí fora, vários estados. Então, essa associação, que se entende em federalização, resultou no Estado Federal norte-americano. Houve cedência dos Estados Federados, de uma parte da sua soberania ao Estado suprafederal, chamado Estado Federal norte-americano. Houve associação. Quanto a Cabinda, protetorado foi uma forma de associação. E como é que Cabinda acaba por ser Angola quando nós, vou terminar, como é que vocês invocam, eu quero que depois venham poder desconstruir essa minha tese relativa ao tratado, melhor, ao protetorado, em Sinambuco. Como é que vocês conseguem dizer isso quando nós, eu convido-vos, estou em França, mas podem ir agora a Cabinda, não é? Podem ir para Cabinda, convido a Universidade de Cacambo para ir para Cabinda e visitar o Tratado de Sinambuco. Não foi a FLEC. A FLEC não existia em 1885. A FLEC nasce
foi cofundada em 1963. O Tratado de Nambuco acontece no século XIX. Não foi a FLEC. Não é a FLEC. Então é preciso discutir essas questões com muita calma. Não precisa fazer comício. Aqui não é, isso aqui não é. Eu não sou teu militante. O irmão dele não é teu militante. O irmão não é teu militante. O irmão não é teu militante. É preciso discutir com verdade factual, com verdade histórica as coisas. Não precisa ter que fazer esse espetáculo político. Obrigado. Muito bom, muito bom. Vamos recuar um pouco para o Anselmo e depois seguir-se a Angolano Zua, depois Rui Mangovo, por causa mesmo dos pontos prévios que solicitaram durante algumas intervenções. José Anselmo Pemba, tem bondade. Mas, Leombo, mas temos que seguir a lista conforme foram anunciadas as intervenções. Segundo... Sim, obviamente, é mesmo isto que vamos fazer, mas houve ali uns pontos prévios, e os pontos prévios só temos 2 e 3 minutos no máximo. Eles pediram durante as intervenções. Eu também quis o fazer, porque primeiro, eu sou de Cabinda, defendo o segundo tema e defendo o primeiro tema como militante da UNITA. E se falou tanto da UNITA, sobretudo na explanação do nacionalista Gambo, que é isso. Ok, então eu gostaria de debater, mas contudo, vamos só respeitar a lista conforme foi anunciado, por favor. Já volto mesmo assim, senhor deputado, já volto assim, mas deixa só que fazem aqui a referência dos pontos prévios e voltamos para si. Tá bom? Ok, obrigado. Tá bem. Tenha bondade, José Anselmo Pemba. Ok, muito obrigado por me devolver a palavra depois de um século que eu tenho estado aqui a esperar. É o seguinte, ao líder cujo movimento, não me recordo o nome, mas acho que a pessoa é Cacambo, é preciso, eu entendo, não é? Entendo que enquanto angolano e para nós, enquanto colono, tenha esta postura. Nós entendemos isso, que tenha esta postura. Mas um líder sério, um líder que almeja um dia atingir a liderança máxima ou a presidência, se calhar, do seu país, Angola, tem que respeitar a perspectiva das várias situações que acontecem. Quando vem com a retórica da forma como vem, e radical, sobretudo, e desprovido de conhecimento sobre aquilo que é o contexto histórico cabindês, eu não sei até onde isso lhe ajuda. Ele questiona aqui, por exemplo, que os cabindas que falam vão para a diáspora e fazem o usufruto do passaporte angolano. Eu, aqui, com essa linguagem já, eu, pelo menos pessoalmente, tiro a posição de líder, porque estou a ver que estou a falar com alguém que não tenha conhecimento de questões diplomáticas e muito menos de direito internacional. Ou seja, os movimentos angolanos, quando estavam na clandestina, ou mesmo a combater o governo português, com que passaportes estavam a transitar pela Europa e mundo afora, fizeram uso do passaporte do governo português, até um certo ponto. Uns mais tarde vieram mudar, mas estavam a usar para transitarem de Angola ao Congo-Brazzaville. O Congo-Brazzaville, depois conversar com os cabindas para pedir licença que lhes permitisse entrar em Cabinda, entraram com o passaporte do governo português. Então, essa sua história de passaportes, mano, eu peço-lhe que vai exercitar mais para deitar isso à água baixa, que não tem qualquer validade. A única razão que um cabinda, por exemplo, que luta pela autodeterminação, ou que se revê pelo menos com as aspirações do povo de Cabinda, que é a autodeterminação, que viaja com passaporte angolano, é porque enquanto um povo estiver na condição não autônoma, depende do passaporte de quem
domina. Neste momento, Angola domina Cabinda. Enquanto ele for o governo dominante, é ele quem, contém, por exemplo, a responsabilidade de emitir bilhetes de identidade e passaporte. Porque, de outra forma, ninguém pode fazer. É a única razão que é usado destes bilhetes, desses passaportes, para se viajar. Então, eu não sei até onde você entende dessa questão. A outra disse que os cabindenses são os airenses. Aqui também demonstra... Termina mesmo aí. Aqui também demonstra a falta de conhecimento da própria história de África, sobretudo do grande reino do Congo. Se soubesses, nem levantarias a questão de pessoas que representam o Fleck sejam os airenses. Mas pronto, como estamos aqui a falar com uma pessoa que não tem conhecimento, às vezes ficamos sem como debater com propriedade, porque a pessoa não sabe o que está a falar. Está emocionado, se calhar quer ganhar alguma visibilidade no ponto de vista do contexto angolano, que acredito muito que não vai ganhar, e eu não sei se um dia vai chegar ao Parlamento angolano, não vai chegar pelo menos com essa atitude da falta de conhecimento muito clara que ele demonstra aqui, em poucos minutos. Se algumas pessoas angolanas sérias forem a sua atrás e deixar os outros partidos, então vamos acreditar que quando dizem que o povo angolano é um povo especial, são mesmo especiais. Vou terminar aqui. Bem, angolano Zoa, 3 minutos, faz favor. Ok, muito obrigado aqui pela intervenção mais autorizada. Bom, eu queria tocar também num aspecto, acho importante aí pelo mano Kangambo, não é verdade? Felizmente é a pessoa que eu já aqui havia feito menção na altura da minha introdução. Eu fui acompanhado, tenho estado acompanhado quantas vezes, não é? Nas minhas passadas dentro daquilo que é as redes sociais, que são as únicas fontes nossas de intervenções alternativas, tendo em conta que as convencionais são controladas pelo regime do MPLA, a fazer disseminação para poder automaticamente descredibilizar aquilo que são os nossos irmãos de facto, não é? E quando nós vimos esse querido jovem irmão, não é, com as suas intervenções, todas elas mutiladas, sem vir de uma informação concretamente profunda, falou aqui o irmão que me antecedeu muito bem, que tudo que nós falarmos com relação especificamente à independência, não é, quer seja de Angola, ou então às lutas de Cabinda, é rastreável. Hoje é rastreável. As pessoas podem buscar factos, não é, para reproduzir e compreender no contexto em que nos encontramos. Quando ele diz que os airenses, os homens do Congo, e o são termos, são coisas que nem poderiam sair com essas figuras que automaticamente autoproclamam-se como líderes em organizações partidárias. Por isso que eu sempre digo, não é, que muitos de nós somos manipulados pelo Ocidente, reproduzimos visões, e a tendência agora que estamos a ver em Angola é realmente existir esse tribalismo, porque é a única fonte que o MPLA como partido pode utilizar para poder desestabilizar, porque está a existir uma certa unificação. Falou especificamente da UNITA, e fala da democracia, não é? Se nós compreendemos os contextos daquilo que foi a luta de libertação do país nosso, não é? Ou seja, dos movimentos de luta, não é? Sabemos nós que a UNITA representava a famosa democracia, não é verdade? E o MPLA representava o comunismo. Baseando-se nessa lógica, hoje, não é, vendo-se a falsa percepção vinda do famoso MPLA, comunismo de raiz, a superiorizar a democracia. Então, retrocedendo no tempo, aproveitando o espaço, eu acredito que poderíamos perceber, não é, essa democracia, se realmente a UNITA tem algum poder ou não. E é necessário que cada um dos jovens que vão aparecendo, crescendo, e as novas gerações precisam conhecer essas histórias. A UNITA poderia cometer variedíssimos erros, mas até o momento em que nos encontramos, a UNITA é um partido político preciso, necessário, para que nós consigamos automaticamente mostrar a fotografia real ao mundo, inclusive aos angolanos. E nós não podemos confundir, merda irmão Cheiro, peço perdão aqui, a brutalidade do termo, porque se nnós não tocarmos nos aspectos reais da nossa história, estamos a nos mentir, não é? Então peço mesmo, irmão Kakombo, não é verdade, que tenha muito cuidado quando começa a descredibilizar os irmãos do Congo, não é? O MPLA passou pelo Congo, teve as suas bases lá. A FENELA passou pelo Congo, teve lá as suas bases. Não é? Algumas organizações e movimentos da própria UNITA, embora ter a sua base em Angola sempre, não é? Passaram por lá e era uma fonte, não é? Que nós utilizamos para que nós tenhamos essa democracia e esta pequena semi-liberdade que vivemos em Angola. Então não vais confundir as pessoas em função deste entusiasmo que tens em tentar superiorizar um partido político que, na minha opinião,
vou rimar aqui com a ideia do famosíssimo líder emblemático, Dr. Jonas Malheiro Savimbo, é mais um partidário que está a fazer confusão para poder confundir, porque as forças que nós temos no país são visíveis, não é? E a UNITA é um partido que nós devemos dar o apoio incondicional. E para terminar, eu quero tocar aqui no Mano Filipe. O Mano Filipe fez algumas intervenções muito bonitas e positivas, mas todas elas regradas numa perspectiva daquilo de irmos buscar, não é? Até as definições da nossa vivência. O que o Mano Filipe não vai depender da introdução do Ocidente, que segurou um livro, definiu o que é o arroz, o que é o agupó, e você vir dentro da nossa comunidade, falar especificamente em Cabinda, não é? A perspectiva do Ocidente dentro de Cabinda. Não sei se estou aqui a meter em miúdos para a compreensão dos manos que estão a seguir. Mais velho, angolano. Sim, sim. Calma, já vamos entrar no debate quando devolvermos a palavra ali ao deputado Gervásio. Sim, deixa eu só concluir o raciocínio, então. Sim, conclua, mas deixa só deixar... Tem palavra também, né? Sim, um momento, vamos entrar mesmo no debate quando devolvermos a palavra ao deputado Gervásio. Dali sim terão direito a 2 minutos para pontos de ordem naquilo que poderão, na realidade, esmiuçar. Mas, no entanto, angolanos tem mudado. Ok. Tendo em conta a visão do Mano Filipe, não é verdade? É algo, e buscamos a história que é positiva, quando ele diz vamos buscar o que é que está predefinido ou dito no Alvor, não é algo que foi especificamente neutralizado e desconectado pelo famoso MPLA, as intervenções especificamente de artigos ou capítulos vindo da introdução ocidental, nesse caso dos portugueses, não é? Nós estamos a fazer uma prisão sistemática, precisamos começar a discutir Angola, quer dizer, desmontando o passado, não é? Sem apagar a atenção, desmontando o passado e darmos a fotografia real a essa geração vindoura para dar em sequência a nossa luta. Nós não podemos ficar presos em livros acadêmicos quando você só pode reproduzir, não desconstrói. Não pode existir uma definição específica, não é? Falaste muito bem com relação especificamente à existência da nação. Nós não temos uma nação em Angola, está certo? Temos variedíssimas nações, pequenas, maiores, mas em contrapartida impõe-se dentro do MPLA, vindo do Ocidente, como uma nação. Não é? Você desconstruiu um conceito positivo. Agora, se retrocederes e diz que fazes uma coisa, quer dizer, que eu não consigo perceber até que ponto você quer superiorizar isso. Tendo em conta a FLEC, eu não tenho conhecimento profundo com relação às lutas especificamente da vida, mas eu me revejo a porcento a luta dos cabo-verdianos em função daquilo que são os recursos naturais do país, da província, não é? E que representa especificamente a estabilidade caso se utilizasse os recursos naturais de forma equitativa para que todos os cabo-verdianos estivessem, não é, saudáveis e ter uma vida um tanto quanto digna no país, ou seja, na província que se encontra, não é, a viver. E tendo em conta o debate, meus irmãos, eu acho que as coisas, eu falei aqui no irmão quando me fez o convite, uma coisa que existe não se debate, desconstrói-se, na minha opinião. A democracia é uma mentira dentro de Angola, a independência é uma mentira dentro de Angola, não é? As expressões dentro de Cabinda são conhecidas e são verdadeiras. Quando nós debatermos uma coisa que é mentira, nós estamos a fazer promoção da própria mentira. Então é isso que eu podia aqui deixar para que nós possamos então elucidar os nossos irmãos e desconstruir com precisão aquilo que são os nossos pensamentos de forma individual. Obrigado. Bem, família, dizer que já estamos a 1h36 da nossa live. Dizer que muita gente está a entrar em contato, querendo ligar, querendo dar ali a sua opinião. Mas daqui nós queremos dizer que daremos esse tempo, caso aqui os nossos convidados, concordarmos aqui com os nossos convidados, mas lá para frente, porque a coisa somente agora começou. Daniel Ndele, por favor, 2 minutos. Rui Mangovo, 2 minutos. Depois vamos para o deputado Gervásio Zão. Finalmente chegou a minha vez. Eu acho que até vou tomar muito tempo. Não, atenção, tua vez não. 2 minutos. Eu só queria responder ao meu irmão angolano Zou aqui. Mais uma vez comete um erro muito, que eu chamaria de um erro de mão palmatória. A questão de Cabinda não é recursos, para que fique bem claro, não é recursos. Já dizia o grande Sékou Touré, o presidente da Guiné Equatorial, que mais vale pobreza na liberdade
do que riqueza na escravidão. Então, essa é a passagem do grande Sékou Touré. O nosso problema de Cabinda, não é problema de recursos, não. São problemas jurídicos, são problemas antropológicos, são problemas históricos. Ok? A nossa cultura difere-se muito com a de Angola. A menos que vocês querem tapar o seu peneira. É muito diferente. Não tem nada a ver. É bem diferente mesmo, em todos os aspectos. Então, quando você diz que nós temos que tem que, tipo, espécie de encontrar um espaço para que o povo viva bem, nós não estamos muito aí. O que eu penso, pelo menos, mais vale que eu sofra, mas sei que Cabinda está livre, do que viver com migalhas do MPLA. Eu até inclusive, eu tinha uma certa simpatia pela UNITA até algum tempo, só que depois vi que a UNITA também caiu naquele pensamento mesmo dos angolanos. Quer dizer, nos têm como ignorantes. Pensamos que nós somos obrigados a aceitar aquilo que vocês nos propõem. Não, nós pensamos. Temos pessoas que pensam e que podem simplesmente olhar as coisas ao pé de igualdade. Então, não é questão de vocês nos darem, tá, isso aqui é para vocês, não. É questão de nós entrarmos em acordos mútuos e acordos sérios. Então, eu acho que foi muito infeliz ao dizer que não, que nós temos que, quer dizer, tenham que nos dar mais condições. Não é isso que precisamos, não. Não é isso, isso é fora da questão. O que é que nós precisamos? Que a verdade seja reposta. Será que a verdade é que nós temos que ter mais condições? Claro que não. Claro que não. E se formos ver na vossa Constituição, no artigo 12, é que vocês defendem a autodeterminação. É isso que está aí, na Constituição. Então, que nós nos autodeterminemos, ao invés de vocês tentarem nos colocar aquilo que vocês pensam que é melhor para nós. Nós não lutamos para melhores condições, não. Nós lutamos para a independência, o que é facto. Eu creio que consumir mais 2 minutos tem que ser bom aluno. É possível dar aí ou não, Joana? Calma. Vamos só seguir a ordem, por favor. Ok. O Golfo termina ali. Depois vamos voltar para o deputado Gervásio, só para darmos sequência da ordem pela qual começamos. 2 minutos, por favor. Sim, rapidamente. Primeiro é para dizer que, pronto, cada debate que participamos aqui é um tema e é preciso que a gente, nas nossas abordagens, nos cinchamos efetivamente com o tema que foi proposto. Com isso, quero dizer aqui, rapidamente, o irmão angolano, acho que Cacambo, líder nacionalista, assim que é designado. Bom, primeiro é uma pena que, pela posição e a forma como fala, eu acredito ele ser um dissidente do PREA. O PREA é o Partido Republicano Angolano, do famigerado, um confuso também, que é o Carlos Contreiras, para quem não conhece. O posicionamento, a forma, como ele se articula, é praticamente o mesmo. Se não é dissidente deste partido, provavelmente venha a ser um seguidor deste cidadão. E nem sempre a arrogância, como se expressa, valoriza o que se é dito. Acredito, muito sinceramente, o seu posicionamento só o torna infeliz e, pelo visto, não considera isso como um ataque, sendo certo que a maior parte das pessoas que estão aqui a participar dessa live o contradiz categoricamente. Isto deveria ser uma forma para você refletir, porque você está a se tornar líder, você ainda não é líder, ou pretende se tornar um líder. E como está ainda numa fase de aprendizagem, era importante que cultivasses mais o conhecimento, mais a compreensão, mais o entendimento, a busca do conhecimento sobre variados temas, para ter forma de se posicionar como líder enquanto estiver a falar. Não vou entrar no mérito daquilo que disse, porque é mesmo para ignorar, não tem relevância nenhuma. Os que me antecederam já puderam colocar no alinhamento. Espero agora que se vai abrir o debate, possa ter uma outra postura, uma postura um pouco mais sábia, para não falar de intelectualismo ou qualquer outra
sendo certo que é isto que o Mano Angolano Zua também se refere, não é? Para este meu irmão, que particularmente compreende no que vai dizendo, a forma como está a abordar, que está intimamente ligada ao panafricanismo, o Angolano Zua, Ubuntu, somos todos exato, estamos conectados, mas feliz ou infelizmente o mundo está numa fase da globalização e por mais que queiramos ou não, temos que perceber que o próprio conhecimento que o Ocidente vem nos vender é um conhecimento também que sai da África. Eu sou um estudioso da democracia e faço estudo da democracia fazendo também um estudo antropológico histórico sobre a própria democracia. Vamos verificar que determinados resquícios próprios do conceito e da própria prática democrática vêm da própria África também. Nós, quando falamos da democracia ateniense, da polis grega, nós vamos verificar que em África já existia isso, já existia um Jango, e ainda hoje existe, particularmente nós em Cabinda, se for a ver os nossos estudados, a forma como articulam, portanto, a abordagem, a resolução dos assuntos, sim, vou terminar, os assuntos próprios da comunidade, vamos perfeitamente notar que tem uma democracia participativa aí intimamente ligada. Tanto, significa dizer que este conhecimento que foi transformado de alguma forma e pronto, voltou para poder nos evangelizar, é também um conhecimento que vem da África. E particularmente sobre a Cabinda, o Mano Daniel Ndele esteve muito certo em dizer que a situação de Cabinda não é uma situação de riqueza própria. Isso é de facto aquilo, do ponto de vista, para não seres contraproducente, esta é a ilusória que o próprio MPLA também nos vende. Ou vendeu e continua a vender até hoje, considerando que a luta de Cabinda é a luta pela riqueza. Quando Cabinda começou a lutar pela sua autodeterminação, nem os povos de Cabinda nem conheciam exatamente que tinham aquela riqueza, simplesmente lutavam para a libertação do seu povo, da sua comunidade. Portanto, é só para reforçar essa parte. Do resto, estamos conectados, irmão. Obrigado. Só dizer que é totalmente estranho. Eu recebi aqui uma mensagem que o meu som foi desativado. Não sei se o nosso digno eleitor é que desligou o meu som e que não estava a repor à legalidade. Meus irmãos, eu vou ser telegráfico e dizer o seguinte ao nosso irmão nacionalista Cacambo. Meu digníssimo irmão, eu tenho questões a colocá-lo e nos seus 5 minutos gostaria que me respondesse às questões que eu vou aqui colocar. Primeira questão, eu, Gervásio Nombuzal, primeiro, não sou deputado da UNITA, eu sou deputado da Assembleia Nacional, deputado dos angolanos e militante e membro da UNITA. Fica claro. E as minhas funções partidárias, sou secretário municipal da UNITA no município de Biambo, que é o segundo município mais populoso da província de Cabinda. Eu gostaria primeiramente de colocar a questão que eu gostaria de colocar. Primeiro, em que momento esse partido PAN está legalizado junto ao Tribunal Constitucional ou está em processo de legalização? Porque eu, Gervásio, sou um dos, repito, não só o único, somos vários, mas eu sou um dos jovens políticos na província de Cabinda destacado. Não vi em nenhum canto de Cabinda a recolha das assinaturas para a legalização do seu partido. Não vi na província de Cabinda. Tudo que é questão política na província de Cabinda, mesmo que tiver no espaço, eu dou conta. Primeiro. Segundo, o líder do Partido Nacionalista de Angola, como eu diria, tem noção a importância que os países como Congo, Brazzaville e Congo Democrático tiveram na independência da Angola. Estrategicamente, qual é a estratégia que o presidente Mobutu, ex-presidente do Congo Democrático, desempenhou para que Angola fosse um país independente? Segundo, o Congo Brazzaville. O senhor sabe que no Congo Brazzaville, o aeroporto internacional de Ponta Negra, o nome do aeroporto chama-se Aeroporto Antônio Agostinho Neto, foi construído pelo governo angolano. Sabe quais são as razões? Um aeroporto mais sofisticado que o aeroporto internacional de Luanda, o antigo aeroporto internacional. E agora vou tocar em questões partidárias.
não consigo perceber, estou totalmente decepcionado como representante do maior partido político de Angola. Um líder promissor, jovem, cometeu uma falha, mesmo sendo repudiado, volta a continuar. Quer dizer, é um líder totalmente emocionado. Não consigo aceitar que o senhor esteja em processo, e também não espero mesmo, se ainda não foi legalizado, não espero que, na verdade, esse partido seja legalizado. Não é possível. Não é possível. É preciso que um líder domine a sua emoção. O senhor tem noção de quem é o autor da democratização de Angola? Para hoje você ter noção, ter pensamento de criar um partido, sabe quem foi o autor? Para que Angola fosse um país democrático e de direito, se não sabes, vou te ensinar. O autor desta luta foi o Dr. Jonas Malheiros Savimbi, presidente fundador da UNITA. Quando o senhor diz, muito sinceramente, um líder de um partido na oposição, né? Ou seja, talvez o seu deve ser da oposição, porque nós normalmente estamos na oposição. Vir assim, de uma forma tão transparente, dizer que a UNITA dividiu Angola. Eu gostaria que o Kizua, ou Cacambo, me diga em que parte do artigo, ou dos acordos de Alvor, o artigo dos acordos de Alvor, que permite ou que autoriza o MPLA a proclamar a independência em 11 de novembro de 1975. Me dizem que parte do artigo, nos acordos de Alvor, autoriza o MPLA a proclamar a independência no dia 11 de novembro de 1965. 5 minutos. Eu estou a controlar, já estou a caminho. Mas é assim. Então, meus irmãos, é bom que a gente, e eu desde já agradeço o angolano Zua, muito obrigado, meu irmão. Nós temos que ser pensantes e dizer, a independência de Angola foi uma máfia por causa do petróleo de Cabinda. A ambição que levou com que o MPLA tivesse tanta ambição para poder assumir a independência ou poder em Angola é por causa do petróleo. E foi a culpa do presidente da FNLA que ameaçou os portugueses que, se não anexassem Cabinda ao território angolano, a FNLA, como maior partido, como maior movimento da luta de libertação, pensando ele que teria a possibilidade de assumir o poder, e o petróleo de Cabinda não havia outra saída, então, tinha essa ambição. E não sabia que, afinal de contas, o MPLA manteve encontros extra com os portugueses na ausência dos outros partidos. E depois o que é que acontece? Na reproclamação da independência, como é possível? Somos 3 movimentos que representamos um povo. A de dia onde o outro vem proclamar a independência e os outros na distraição, pensando que somos todos irmãos numa harmonia e hoje estamos a pagar a consequência do Alvor. Meus irmãos, não se distraímos, não podemos distrair num partido que nem foi legalizado, supostamente, não sei qual é a razão, ele vai responder, e vem defender um partido. Tudo que falou, não falou nada contra o partido que governa. Nós em Cabinda estamos aqui, eu digo sempre, o mal-estar das pessoas também cria ressentimento. Eu estou totalmente frustrado, e eu estou a dizer, os partidos políticos angolanos, inclusive o partido que eu sou militante, sou membro, a UNITA, nenhum partido vencedor das eleições de 2027 terá que nomear governador de Cabinda a partir de Luanda. Não vai acontecer. Eu, Gervásio Brau, estou a dizer, como filho legítimo dessa terra, e o governo angolano deve se descartar a estratégia de pensar que o Cabinda, que é deputado, já não pode falar de Cabinda. Se falar de Cabinda, perde mandato. E ninguém morre de fome perder mandato. Descartam essa possibilidade. Eu sou filho de Cabinda, eu tenho meus parentes, meus avós, todos guerreiros, perderam as suas vidas em libertação deste povo e que fomos traídos. E as pessoas temos que ter posição. Cabinda, nesse momento, 85% da província de Cabinda, estamos com problema sério do meu irmão Gervásio, eu não preciso falar uma interrupção muito rápida. Bateu em 5 minutos. Já passou logo. Não, mas eu me peço mesmo só que me deixam terminar, faz favor. Vamos desculpar, meu irmão, vamos desculpar. Só mais 1 minuto, vou terminar. Então, um partido na oposição. Uma pergunta rápida. Muito rápida. Existe nas leis angolanas e na Constituição algum artigo que fala sobre os deputados eleitos no ciclo provincial de Cabinda não falarem sobre o próprio círculo provincial em que foram eleitos? Existe isso? Porque não sei onde que está a sair
esta situação, eu acho que é bom para nos esclarecer, de formas que nós também levantemos essa voz, não só a nível de Cabinda, mas a nível das outras demais províncias, sobre onde é que está a surgir esta situação de proibição de que os deputados eleitos de um determinado círculo eleitoral não possam falar sobre os problemas daquele círculo eleitoral em que foram eleitos. Tá bom, desculpa lá interromper. Tá bem. Sim. Deputado, seja só telegráfico, eu vou cortar mesmo quando bater. Ok, vou ser telegráfico. O que é dito, já o que é dito, vou ter que revisar depois, de uma forma particular, passarei o artigo, não diz o artigo que é proibido, não. O que é dito, que Angola é um território unidivisível. E depois, os deputados da República de Angola juram com honra defender o território angolano sem nenhuma divisão. Quer dizer que nesse contexto descarta a possibilidade juridicamente de um Cabinda dentro do Parlamento falar de uma forma aberta e clara a situação, particularmente a situação, o caso Cabinda. Nós temos passado em riscos graves. Ok, mas isso está descartado, isso está passado. Isso é o passado, a Constituição foi feita, muitos de nós não tínhamos nascido e tem que se atualizar. É bom que as pessoas, primeiro, olhem a Angola, no ponto de vista histórico, como um país, primeiro, pertencente constituído por reinos. E nós, eu, Gervásio, tenho dito e vou repetir. A minha preocupação não é simplesmente a situação de Cabinda, de uma forma particular. O meu grande problema que eu tenho, e que todos que têm visão, que vivem de Deus, sabem, nós temos que lutar pela África. Nós temos que libertar a África sob o controle ocidental. Porque não, e eu digo aqui, muitas das vezes, olhamos nossos irmãos do MPLA sendo culpados. Não, eles são escravos. O acordo de Alvor, nós temos que procurar entender, na verdade, na íntegra, o que aconteceu no Alvor. E nós temos possibilidade de termos equipamento. Nós temos hoje os meios, hoje estamos aqui a nos comunicar, uns estão nos Estados Unidos, outros estão na Europa, uns estão em Luanda, outros estão em Cabinda. Conseguimos nos comunicar e que no passado isso não existia. Mas os mais velhos conseguiram lutar, mesmo não adquirindo a independência por via de arma, por via de força, mas o colono saiu de Angola de uma forma física e mantém os portugueses de Angola de uma forma espiritual, digo eu, porque continuam, conforme disse o Manzua, acredito que é angolano Manzua, que os portugueses, a metade dos portugueses que estão em Angola têm um salário condigno, que consegue viver em Angola condignamente, com subsídio e tudo mais alguma coisa. E nós, os angolanos que estão em Portugal, são todos, praticamente, o que ganham é para a sobrevivência. E nós temos que fazer um diagnóstico. Por que é que lutamos para a independência e hoje temos centenas de angolanos na embaixada portuguesa a lutar pelo visto para ir para Portugal? Então, é bom que os partidos na oposição façamos reflexão e sejamos um único para os desafios de 2027. E eu luto pela UNITA, porque a UNITA promete e de uma forma clara autonomia para a província de Cabinda. Então, meus irmãos, aqui todos nós vamos pensar numa unificação. E eu tenho a plena certeza que a oposição vai vencer em 2027. A oposição vai vencer em 2027. Muito obrigado. Já voltamos para si. Daniel Dele, telegráfico, por favor, nós estamos a obedecer aquilo que é o tempo que estamos a dar. 5 minutos, sei que é pouco, mas podem, na realidade, ser mesmo... Muito obrigado pela palavra que foi cedida. Eu gostaria de deixar aqui um recado muito breve para o meu povo de Cabinda. Dizer que, primeiro, que o povo de Cabinda está entregue à sua sorte. Em palavras mais simples, existe uma ilusão muito grande que se passa ao povo de Cabinda. Infelizmente, eu já falei, já debati isso com várias pessoas, que o povo de Cabinda, infelizmente, é analfabeto politicamente. Existe uma ilusão que se passa de que a UNITA é o tal, o PRS ou o MPLA é o tal. Então é necessário nós fazermos uma pequena retrospecção dos factos. Nós sabemos que como eu disse no live passado, e eu reitero, tanto a UNITA como MPLA como FNLA, para questões de Cabinda, são todos cúmplices e tem a mesma sentença no tribunal, se for o caso. Então, passa essa informação que quando a UNITA vai para lá, o povo vota simplesmente na inocência, porque pensa que talvez seja a UNITA ou tal, mas eu quero aqui dizer, quero aqui afirmar, quero aqui deixar esse recado que não vai ser diferente. Ok? Então, para que nós possamos nos libertar, tem que ser mesmo nós mesmos. Não vamos confiar na UNITA, não vamos confiar no MPLA ou no PRS. Confiar num partido angolano não passa de ilusão.
Ok? E às vezes nós vemos alguns partidos assim, vai descer, porque não, ganhamos X deputados. Isso acontece porque eu reitero, porque os cabindas, estou mesmo aqui a me rejeitar. Os cabindas, infelizmente, não entendo? Não, já tiramos o som. Infelizmente são analfabetos porque imagina, se você for a perguntar pelo menos a alguns jovens, até vai numa universidade, por que você votou para a UNITA? Ele nem sabe, esse cara votou por não ter opção. Então, se quisermos ver um dia a cabine livre, isso tem que partir mesmo de nós, e não pensar que o partido A, que realmente faz parte do ciclo angolano, um dia nos verá da independência de bandeja. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Então nós temos que nos levantar, temos que lutar, temos que nos educar cada vez mais, temos que dar a conhecer quem realmente somos, porque isso tem sido um tabu até hoje. Eu vejo, como falou aqui o meu irmão angolano Zua, que nós temos vergonha da nossa identidade, isso é grave. MPLA fez um trabalho árduo de deturpar aquilo que nós somos, e nós somos obrigados a aceitar uma identidade que não nos pertence, e temos orgulho daquilo. Então, para terminar mesmo, eu peço a esse povo que realmente leia mais, que realmente busque mais, e que não seja enganado simplesmente. Os nossos antepassados, que muitos diziam que eram iletrados, fizeram um trabalho muito, muito perfeito, e que só seria a nossa vez de dar contribuir, que nós não estamos conseguindo. Há esse separatismo que pessoas, não, eu tenho que aderir a partir do X, que leva para melhores condições, quando no final de tudo eles não agregam nada para que realmente venha dar aquilo que é o que o povo realmente tem estado a almejar há anos, que é a reposição da verdade. Líder Cacambo, está a ser difícil a partir do AMBO, está mesmo a ser difícil, mas eu vou tentar mais uma vez. Prepara-se Filipe Macaia, mas líder Cacambo, tenha bondade. Ok, muito obrigado novamente pela oportunidade. É um constrangimento total aqui a questão da internet, mas vamos entender, né? Estamos aqui a falar da FLECFAC. Essa FLECFAC tem espiritualidade, uma espiritualidade não muito boa. É só você ouvir o que é que os jovens estão aqui a falar a respeito de Angola. Pronto, vamos por partes. A questão de Cabinda, é necessário separar. O povo de Cabinda é diferente da FLEC. Vamos separar. O povo de Cabinda é um povo. A FLEC é uma organização criminosa, terrorista. William, e esses jovens estão aqui. William, por favor, não vou comentar. Pergunta-lhe o que é nacionalismo. Pergunta-lhe o que é nacionalismo. Estamos ouvindo muito mal. Deixa ele falar. Eu não estou. É divertido. Estou só a perguntar. Tudo bem. Não vou comentar. O que é nacionalismo? Líder Cacambo. Não, Filipe Macaia. Fala, líder, fala aí. O que é nacionalismo? Como o líder Cacambo tem problemas também, vamos deixá-lo falar. Sim. Ai, Jesus. Ok, conseguem ouvir? Sim, alô? estamos ouvindo. Ok. Pronto, eu ia dizendo, é necessário separar. Há uma simetria entre o povo de Cabinda, e a FLECFAC. A FLEC é um grupo de terroristas lá, congoleses, conforme eu já disse no princípio, que estão nas matas. A FLEC não está na cidade. Eu, inclusive, recolhi mais de 10 mil assinaturas só em Cabinda. O povo de Cabinda sabe do projeto. Né? O povo de Cabinda está consciente, está ciente que nós vamos... Nem somos 10 mil. Nós não somos nem 10 mil. Nós nem somos 10 mil. Estou aqui a falar. Posso falar? Posso falar? Nem passa, nem de 10 mil. Posso falar? Filipe Macaia, vamos deixar que ele conclua o pensamento. Depois esse espírito é dos congoleses. Você tem que ouvir primeiro para você falar, né? Se aqui não é lá no Congo, lá no Goma, não. Ok? Vamos dar sequência. O povo de Cabinda não é a FLECFAC. A FLECFAC é um grupo terrorista. E todo aquele cidadão angolano, porque vocês são angolanos, vocês foram para a diáspora com os nossos passaportes. Todo cidadão angolano
que se junta e apoia a FLECFAC é terrorista. Vocês são terroristas. Não é ofensa, mas vocês são terroristas. Porque esses pensamentos de autonomia, esses pensamentos de revolução, de divisão, de sensacionismo, isso não é boa coisa. Vocês são capazes de muita coisa. Por isso é necessário o povo entender que o povo de Cabinda não é a FLECFAC. A FLEC é uma coisa, o povo de Cabinda é outra coisa. O povo de Cabinda pertence a Angola, pertence aos angolanos. Somos nós. Os zombundos, os quimbundos, os fiote. Esse povo todo é que é povo de Cabinda. Não é esses congoleses lá nas matas lá do Mayombe. Por isso, vocês que estão ali a sofrer com essas ameaças, porque isso cria instabilidade. As crianças não vão bem na escola porque tem um grupo armado que está aí nas matas. As pessoas não vão bem nos seus trabalhos porque tem um grupo armado. Os empresários não conseguem investir em Cabinda porque tem um grupo armado nas matas. É necessário uma intervenção militar. Nós queremos isso. Você é um trampinho angolano, não é? Nós queremos isso em 2027. O ponto crucial aqui é esses jovens que são financiados por forças estrangeiras, vocês são financiados, vocês não falam só por falar. Você acha normal uma pessoa falar dessa forma, falar com ódio? Você fala de Angola com ódio. Hã? Vocês têm tanta coragem, mas nós vamos pôr um ponto final em 2027. Inclusive, este ano, acredito que até em julho, já agora, vamos fazer um comício e dar um papo reto a todos vocês a partir de Cabinda. Porque é necessário. E é fundamental para pôr um ponto final. Agora, a questão do deputado, quando falou do Mobutu e do Congo, senhor deputado, o senhor deputado, né, falou do Mobutu. Quando vocês da UNITA defendem os congoleses, isso é normal, porque foram os congoleses, foi o Mobutu que financiou a UNITA. Quem financiou o Savimbi para começar o terrorismo em Angola é o Mobutu, né? A primeira força externa que aterrorizou o povo angolano, que disseminou o holocausto em Angola, foram os congoleses. No leste de Angola, no Lucapa, né? No Dundu. Então, vocês têm coragem de defender os congoleses, porque foram os congoleses que lhes ajudaram. Foram os congoleses que faziam garimpos de diamantes. Foram os congoleses lá que lhes ajudaram, não é? Por isso vocês não têm coragem. Os congoleses em Angola fazem desfazem, vocês não têm coragem. Né? Vocês em Luanda, o vosso secretário lá do Camama é congolês. Vocês não têm coragem, né? Vocês não têm coragem. Por isso você hoje está aqui a defender o povo de Cabinda. O povo de Cabinda não. Está aqui a defender o povo da FLEC. Como é que um angolano defende a FLECFAC? Essa é coragem. Essa é uma grande coragem. Né? Você nem merece estar aqui na cidade. Você tem que estar lá nas matas, lá na Jamba ou lá no Mayombe. Porque as pessoas têm que ter consciência que Angola não é casa da mãe Joana. Né? Por isso, nós, o povo angolano, estamos agora com a nova esperança, com o novo partido, que é o Partido Nacionalista Angolano, e para a tua boa informação, um partido não é necessário legalização. O partido é necessário inscrição. A comissão instaladora é que se legaliza, e nós estamos bem legalizados. Né? Para a tua informação mesmo, eu tenho milhares de assinaturas, e a UNITA nunca recolheu assinaturas. A UNITA foi legalizada por pena do MPLA, né? Pelo regime ditatorial do MPLA. Então, é necessário, vocês da UNITA, porque vocês vão ser extintos. A UNITA será extinta. Né? De 2027, a UNITA será extinta. Vocês vão ser extintos. Né? Porque vocês estão há 50 anos, né? Você nunca trabalhou. Né? Estão há 50 anos a comer do imposto do povo. Né? A comer do regime. Vocês têm acordos econômicos, militares e financeiros com o MPLA. Né? Está aqui a fazer papel de idiota no povo. Porque representante do povo, você não é representante do povo, você é representante dos acordos que vocês têm com o regime de bandidos do MPLA. Por isso que nós somos a primeira força da oposição extraparlamentar. Em 2027 nós vamos avançar. E para terminar mesmo já aqui, quero só dar um ponto prévio para... os jovens estão aqui a tentar... Jornalista Cacambo. Quero só dar aqui uma nota final. Jornalista. Uma nota final, com todo respeito. Não, jornalista, com todo respeito, vou dar uma nota final. Sim, deixa eu terminar. Vou dar uma nota final, senhor deputado, com todo respeito. Senhor deputado, deixa eu terminar. Não estou falando de questões de rede, deixa eu terminar. Ok, com todo respeito, senhor deputado, que você merece, uma nota final. É mesmo para os jovens que estão aqui
acho que emocionado, a dizerem que eu estou emocionado com as câmeras Olha, eu não preciso de estar emocionado com as câmeras. Eu sou líder das lideranças, eu tenho milhares de militantes, de apoiantes. Né? Você não vai falar de emoção para um indivíduo que domina 16 idiomas. Eu vivi em 15 países, não é uma câmera que vai me dar emoção. Né? Eu tenho 4 esposas na minha casa, não é uma câmera que vai me dar emoção. Né? Eu sou representante legítimo do povo, né? Sou a reencarnação dos nacionalistas de Angola. Então não vamos aqui falar de emoção. Eu não falo por mim, eu falo por aqueles que lutaram por essa Angola. Por isso não vamos aqui nos ofender, ostratizar, descredibilizar, né? Não vamos aqui tentar criar uma má imagem da liderança, não. Que cada um se expressa da sua forma, né? Fomos criados de formas diferentes. Na minha terra disse, Calão Tumba, senta no teu lugar, né? Porque se falar de Angola, somos nós os autóctones, porque eu sou Conhama, né? Somos nós os verdadeiros filhos dessa terra. Então não vamos aqui tentar, né, descredibilizar outras pessoas de nível acadêmico. Vocês não estudaram, vocês não passaram da escola, vocês são pessoas que compram diplomas, né? Vai na Wikipédia, vai procurar quem é o nacionalista Kakambo, para você entender a dimensão espiritual, intelectual da pessoa que está aqui a falar contigo, né? Não confunda a língua portuguesa, jovem, né? Vamos nos respeitar, que o respeito é fundamental, né? Eu sou uma autoridade política que estou aqui a falar convosco, então é necessário o respeito. Nós não vamos ostratizar as pessoas. Eu não estou aqui para ostratizar o senhor deputado da UNITA, mas eu sou contra a UNITA e vamos extinguir a UNITA em 2027, mas temos que respeitar o deputado como pessoa, né? Então vamos nos respeitar. Ok, muito obrigado. Ok, Leombo. Senhor deputado, antes de passarmos para o Felipe, a UNITA será extinta em 2027 pelo Partido PAN. Ok, muito obrigado. Temos essa diversão. Agradeço profundamente pelo debate e pelo convite formulado pelo cidadão nacionalista Kakambo. Dizer, eu, Gervásio Zau, como membro da UNITA e como jovem angolano, estou totalmente decepcionado, mais uma vez, o nível de emoção carregado por esse jovem. Não é normal isso. É uma situação, no ponto de vista histórico, isso é grave. A UNITA é um partido. Primeiro ele diz que a UNITA foi legalizado pela bondade do MPLA. Então, o MPLA, em 1966, já era o retentor do poder em Angola. É para vermos que o jovem está emocionado. E com todo o respeito que eu tenho, seja ele fundador de um partido legalizado ou não legalizado, nós sabemos quais são as artimanhas dos comunistas, é criar aventuras para poderem tentar desabafar a credibilidade que a UNITA carrega. Digo eu, o que disse aqui o cidadão contra a UNITA é o que será feito pelo seu partido em 2027. Eu, Gervásio, e nós, como a UNITA, respeitamos a democracia. E se a democracia existe em Angola, mais uma vez, para que o cidadão tenha toda a força e coragem, repito, de estar aqui a dizer o que bem entender, é porque a UNITA lutou pela democratização do país. Agora, se estás a cumprir uma agenda do MPLA que demonstra claramente, porque não é normal um movimento ou um partido que luta para o bem-estar do povo angolano, critica alguém na oposição e não critica quem governa o país há quase 50 anos. E não é normal isso. E eu vou aqui dizer, deixa já uma réplica para terminar, porque eu não vou perder tempo. E eu peço aqui aos meus irmãos do painel, não vamos perder tempo com alguém que só está aqui para nos distrair. Vamos criar ideias. Está aí o homem do Prajá, uma pessoa, na verdade, estamos aqui a trocar impressão e consigo entender que é uma pessoa credível, um quadro condigno, e tantos outros, os filhos de Cabinda na diáspora, meus compatriotas, povo angolano dentro e fora da Angola. Não olhemos, e já também aproveito a responder aqui um colega do painel, que já não me lembro o nome, dizia ele que a UNITA e o MPLA são a mesma coisa. É mentira. A UNITA desde sempre reconheceu a situação histórica, geográfica de Cabinda. Se nós formos a olhar os vídeos, as conferências de imprensa do presidente fundador, Dr. Jonas Savimbi, vamos ouvir que o Dr. Savimbi sempre defendeu, e não é possível um político, alguém que seja um político promissor, que não, na verdade, que não tem noção daquilo que foi os movimentos nacionalistas ou independentistas da Angola. O Dr. Savimbi sempre defendeu que temos que sentar com o povo de Cabinda. O Dr. Savimbi sempre defendeu que nós temos que sentar com o povo de Cabinda. E, muito sinceramente, o povo angolano
povo de Cabinda em particular, dentro e fora, não olhemos a UNITA como MPLA. São duas coisas totalmente diferentes. O doutor Savimbi reconheceu não na posição de poder, atenção. Não, o doutor Savimbi reconheceu não na posição de poder. Okay. O doutor Savimbi reconheceu não na posição de poder. Não vamos tentar. Não vamos tentar. Meu irmão, nesse momento reconheceu não na posição de poder. Atenção. Tá bem, mas deixa-me terminar. A UNITA é um partido credível. A UNITA é um partido histórico. A UNITA tem a legitimidade, e eu digo aqui, a todos Cabinda, os da FLEC, os movimentos independentistas dentro e fora de Cabinda e do país da Angola, nós temos que falar uma outra língua. Porque muitas das vezes, eu vou aqui deixar um recado aos Cabindas, nós temos que olhar a situação de Cabinda como uma preocupação histórica. Porque o nosso problema aqui é moderar. Muita gente fala do problema de Cabinda pelos interesses pessoais. Muitas das vezes, nós criticamos o MPLA, mas o MPLA já teve posições e ideias para acabar o conflito, definitivamente o conflito de Cabinda, e negociar com os Cabindas, mas infelizmente houve muitos oportunistas. E em 2027 a UNITA será poder, a UNITA vai sentar com os Cabinda, nós vamos começar o nosso processo por via da autonomia. Uma autonomia bem negociada e clara. E eu vou dizer, meus irmãos, respeito plenamente a posição de cada um. Eu estou em Cabinda, eu estou a sentir o sofrimento que o povo de Cabinda está a viver. Qualquer posição, meus irmãos, desculpa-me só, deixa-me só terminar. Não, desculpa terminar. Não, deixa-me terminar. Eu sou militante. Com que base? Meu irmão, é assim. Deputado, eu digo aqui. Eu vou intervir. Não, deixa-me terminar. Deixa-me terminar, pelo amor de Deus. Tu a dizer, deixa-me terminar. Autonomia com que base? Vamos na Constituição. Com que base? Mas espera só. Quantos países... Isso é sério. Qual é a história que a Madeira... Espera, qual é a história que a Madeira tem? Isso é qual é a história? Oh, meu irmão, deixa-me terminar, pelo amor de Deus. Não faça isso. Com que base? Na base da história que Angola tem, na base do Acordo de Alvor. E por que nesse momento onde estás, não vem aqui lutar para libertar Cabinda? Por que não vem? Eu estou a dizer, não estou a incorporar o meu pensamento. Na vossa Constituição não existe nenhum artigo que defenda essa tal base de autonomia. Meu irmão, eu pensei que esse período fosse para realizar. O que eu tenho aqui, eu gostaria que me deixasse não existe uma cláusula pétrea na Constituição da Angola, significa dizer que a Constituição da Angola não pode ser mexida. Mas eu estou essa é a ação que o deputado não pode repetir pessoas. Seria bom deixar-me terminar e depois cada um rebater o que quiser que rebater. Temos que ser... Calma, eu tive que cortar, eu tive que cortar o som. Porque assim não vamos lá. É necessário que falamos um de cada vez. Se tivermos 4, 5 a falarem, os que estão na rodada ali a nos ouvir, devemos respeitá-los. Não vão na rodada perceber o que queremos passar. Então é importante que 1 ou 2 podem debater, mas quando surgir uma quarta, uma quinta voz, já cria uma perturbação aqui nos internautas. Então vou pedir a vossa amabilidade. É bom este exercício aqui de contraditório, aquela coisa toda. É muito normal durante o debate. Mas, então, este é o tempo do Filipe Macaia, deputado. Vou pedir 1 minuto para passarmos a palavra ao Filipe Macaia. Ok, eu vou terminar, vou dizer o seguinte, a 900 mil cabindas residentes na província de Cabinda, falamos do novo censo, saímos de 700 e tal para 900 filhos de Cabinda, residentes em Cabinda, que estão a sofrer na pele o sofrimento da escravatura implementada desde 1965. Uma coisa é discutir o problema de Cabinda, no território de Cabinda, correr os riscos todos precedentes. E outra coisa é discutir o problema de Cabinda na diáspora, onde você tem luz 24 horas. E eu vou dizer aqui, eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito por mim e aos meus antepassados, digo aqui honestamente, e o povo de Cabinda consegue ter um caminho. E agradecer, mais uma vez, a abertura da UNITA ter aceitado, ou o presidente Adalberto Costa Júnior ter aceitado um jovem que sai dos petróleos, sem nenhuma visibilidade política na província, aceitar fazer parte da lista e ser eleito deputado. Hoje, sou uma das figuras e o povo de Cabinda tem a minha voz. Nós já não vamos cair na casca da banana dos oportunistas.
Eu respeito plenamente a posição de cada um de nós, mas nós... Só quero um pouco de hora, só quero um pouco de hora. Só um minuto. Até não vai dar. Só um minuto, se permite. Não vai, meu irmão, não se acha do mais cabida do que todos. Por favor, Deus, deixa-me terminar. Deixa-me terminar. Eu vou sair do debate. Não, vou sair do debate. Vai tentando... Não precisa. Eu termino aqui dizendo o seguinte. Tem a sua posição de independência, vem para a cabida, vem lutar para a independência. Tem que deixar a pessoa terminar, não desconta o problema lá fora. O senhor deputado não fala de Menezes. Daniel, o senhor deputado não fala, porque o senhor deputado mal me conhece, eu mal me conheço, você mal me conhece. Não fala de Menezes. Só para ter uma ideia, o que eu estou aqui a fazer, ok, e que eu não me arrependo, eu estou a perder dinheiro. Então não fala de Menezes. Não vamos por esse caminho, não fala de Menezes. Mas em algum momento citei... Não fala de Menezes. Algum momento citei o seu nome. Vamos. Em algum momento citei o seu nome como retentor das Menezes. Fazer um trabalho da cidadania. Meu irmão, o que eu vou pedir, eu vou terminar mesmo, já não vou ter palavra. Teve que tirar o som, vamos controlar ali as emoções. É por isso que é um debate, e tem de haver realmente essas posições. Tá? É necessário que haja mesmo essas posições. É normal, num debate é normal que as pessoas se contradizem, né? Há convergência aqui porque temos pessoas diferentes, de partidos e movimentos, associações até diferentes. Então é muito normal que haja esse ambiente. Não é por causa disso que vamos, na realidade, nos retirar. Isto aqui é bom, o povo está ali em casa, está a acompanhar este debate e vamos respeitar também as pessoas que ali estão, porque se sairmos, estaremos a faltar respeito mais de 300 e tal pessoas a nos acompanharem a partir do Facebook, YouTube, então são muita gente a nos acompanhar, é necessário respeitarmos essas pessoas e continuarmos mesmo aqui no debate. Vamos continuar no debate. Essas controvérsias, divergências, é normal, só para fazer entender aqui os nossos convidados. Daniel Ndele, só para acalmar os ânimos, já voltamos para vocês. Meio minuto. Filipe Macaia, tenha bondade, o minuto é seu, eu pedi 2 minutos ali, mas vamos na verdade dar ali os teus minutos, depois vamos voltar ali ao... Pode continuar a dar a desordem. Os 2 minutos ou 5 minutos? Só corrigir alguma coisa aqui, um posicionamento do moderador. Quando alguém está a rebater, não 2 pode minutos ter ou 5 minutos? Se quem está a rebater tem 8 minutos, isso estraga o debate. Acho que temos que rever isto. Só vai rebater, são 2 minutos, 1 ou 2 minutos, 3 no máximo. 8 minutos já é muito. Cria essa desordem que deu aqui agora. Desculpa, obrigado. Muito bom. Filipe Macaia, tenha bondade. Mas você disse 2 minutos? Como assim? Só 5 minutos. Né? O deputado Gervásio apenas pediu ponto de ordem. O mais velho dele também pediu ponto de ordem. Então... Filipe Macaia, tenha bondade, vai ao tema. Eu não disse 2 minutos. Tenha bondade. Estava aqui a fazer referência o José Anselmo Pemba, que estava aqui a retificar algo e que nós aqui também acolhemos. Então, tenha bondade aos teus minutos. E se houver alguma interrupção, é normal. Tenha bondade. Bom, para já eu estou meio triste consigo, Liambo, porque misturar temas, quer dizer, fala de Angola, depois mais de Cabinda, independência de Angola, independência de Cabinda, às vezes tentamos, nós, os independentistas, soberanistas, cabindanizar o debate, ou, vá lá, a nossa discussão, e depois vem mais outro ponto, que é independência de Angola, tal, isso abaralha às vezes as coisas como tal. Era melhor que o tema fosse apenas mesmo 50 anos de independência de Angola, e depois um tema também unicamente sobre Cabinda, que é sobre a proclamação da independência que a FLEC fez no dia 2 de fevereiro. Bom, quanto mesmo uma proclamação da independência que a FLEC fez no dia 2 de fevereiro, em si, claramente que é uma proclamação fundada no nacionalismo histórico, cultural, antropológico, geográfico de Cabinda.
Bom, o senhor Cacambo, eu acho, eu proponho a mudar de nome de PAN para PCA, quer dizer que Partido Confusionista de Angola. Eu acho que ficaria bem. PCA fica bem. Porque eu acho que essa característica ficaria muito bem. Partido Confusionista de Angola. Eu até vou publicar na minha conta pessoal do Facebook que o PAN mudou de nome, se concordar, imediatamente. Bom, a independência que a FLEC acabou por proclamar, como falei, que é fundamentado pelo nacionalismo. Agora, a implementação, a realização desse desejo, não é, proclamado, é outra conversa, e esse espaço não adianta que ter que avançar. Desculpem, não sei se vão me interpretar mal, mas a FLEC não pode sabotar a fase mais importante da luta do povo de Cabinda. Repito, a FLEC não pode sabotar a fase mais importante, quer dizer que o ponto culminante, o cume da montanha política que é a independência. E eu, quando falo disso, tenho razões próprias para poder falar disso. Isso não é por em causa a justeza da causa que levou a FLEC a proclamar a independência. Eu não estou aqui a fazer confusão. O nacionalismo cabindês, o nacionalismo tem a sua justeza de existir. Mas agora, proclamar a sua vitória é outra conversa. E aqui não adianta aqui falar. Bom, um dado importante sobre a proclamação da independência da FLEC, o Jacinto, porque a independência foi lida pelo Antônio Jacinto Délica, secretário-geral da FLECFAC, e este destacou elemento chamado, concordei, destacou a invisibilidade. Dizia no seu discurso, face à invisibilidade. Então, a FLEC proclama a independência da Cabinda. Já sabemos e o general Furtado respondeu com desprezo. Agora, há um dado importante também, além de ter dito que é um discurso de papel, o general Furtado chamou a atenção dizendo que é mais outro grupo na tentativa de resolver o seu problema. Bom, isso é sério. Essa mensagem para os cabindeses, nós não podemos aceitar táticas trapaceiras, anestesiantes, que visam anestesiar as pessoas, passar uma mensagem, uma ideia que estão a lutar, vamos descansar, vamos apenas nos conformar, aqui a bocada vai dar, vão ver só que não, capacetes Jesus estão a chegar, porque não, esse vai falar, América, não, foi assim que nós completamos 50 anos de ocupação angolana, com essas conversas assim, anestesiantes. Eu chamo a atenção, e outro dado importante, desculpem, eu sou independentista radical e muito sério. Eu chamei a atenção isso à FLEC, que no 100% do povo de Cabinda, 70% ou 80% fala português. Nessas 80% das pessoas são jovens da década de 90, 91 e 2, como eu de 92, 93, depois tem também outros jovens de 2000, os que nasceram em 2000, em 1 e 2, e 3, 4, 5, 6 e mais. Tem uns 20, 19, 18, por aí fora. Essa toda a gente fala português. E a língua de libertação política do povo de Cabinda é a língua portuguesa. É importante, é obrigatório que o libertador domine a língua portuguesa. Não cabe o oprimido dominar a língua do libertador. Não, é o libertador que deve dominar a língua do oprimido. Então, a FLEC deveria ter essa responsabilidade de dominar a língua portuguesa e evitar
com que a sua comunicação seja depois seja nominalizada como de forma injusta dos airenses, né? Imagino que o irmão Cacambo, de forma descabeçada, fala de que não são os airenses. Isso é consequência de não dominar a língua portuguesa. Portanto, e de facto há um conjunto de razões que eu poderia aqui mencionar, mas o momento não é próprio para poder ter falado disso. Bom, em jeito de terminar, Angola completou 50 anos de independência e olha uma coisa importante, e eu falei no princípio, Angola é Estado-nação. O que é Estado-nação? Estado-nação é aquele tipo de Estado, não é? Que quem cria a nação é o próprio Estado. O único elemento unificador dos angolanos é a língua portuguesa. Portanto, Angola nem sequer é exatamente uma nação num conceito real. Angola é uma nação atípica, é uma nação, dizem em francês, bizarre, é uma nação estranha, é uma nação heterogênea. Portanto, o nacionalismo angolano é um nacionalismo bastante confuso e que, por ser confusa, atípica, nem tem razão de poder se estender à cabinda. Porque, repito, é um nacionalismo criado pelo Estado angolano em 1975. E um exemplo muito característico também da Angola não ser exatamente uma nação são os movimentos de libertação da Angola, a UNITA, FNLA e o MPLA, todos tinham sempre um apoio de caráter étnico. A UNITA tinha apoio, ou ainda tem apoio, é um partido majoritariamente dos Ovimbundo. E o MPLA, Kimbundo. A FNLA, vai lá, os bacongos. Portanto, essa realidade histórica de Angola reforça ainda a tese de que Angola nunca foi puramente uma nação. É uma nação forjada pelo Estado do MPLA, que começou em 1975. Dado para terminar, em relação à UNITA, propostas de autonomia, desculpa, vou terminar mesmo. É normal que a UNITA tenha uma proposta de autonomia. Isso é normal, porque a UNITA é um partido angolano. Isso é normal. Mas agora, o que é normal é a UNITA ser das circunstâncias através das quais a Cabinda passa a ser parte integrante da Angola, circunstâncias de anexação. Então, se a UNITA reconhecer essas circunstâncias, deve também reconhecer que o povo tem direito à escolha. Deputado Gervásio, meu cota, tu és muito inteligente, és uma pessoa muito corajosa, mas também é preciso aceitar e dizer lá na Comissão Permanente, no Cota CJ, que o povo de Cabinda tem direito à escolha. A autonomia é uma escolha, é normal, mas Savimbi dizia, não é escolha quando você só diz sim. Ou seja, você é escravo quando apenas você diz sim. Também tem que dizer não ou sim. Então, deixemos o povo de Cabinda ter direito a dizer sim e não. E mais do que isto, deixemos o povo de Cabinda escolher deixemos o povo de Cabinda decidir-se. E ao decidir-se, impõe que não só seja dada a oportunidade de se expressar sobre a autonomia, mas também sobre a independência. Isso é justiça, como tem dito o Dr. Raul Tati. Obrigado. Muito bem. A família com Filipe Macaia é basicamente aquele que está sempre a encerrar aqui a ronda que estamos a fazer para, no sentido, recomeçar. Nós vamos fazer aqui uma justeza daquilo que é o equilíbrio, porque fez ali a reclamação o José Anselmo Pemba, quando disse que o deputado Gervásio, no seu ponto de ordem, fez 8 minutos. Mas, no entanto, eu estou a dar, por causa mesmo, já estamos a 3 horas da nossa live,
Filipe Macaia, tira só o aqui interferência. Yeah. Dizia eu que vamos, na realidade, dar 8 minutos para cada um, tá? Em forma de conclusão, mas pode também se rebater, porque relativamente a várias situações, já estamos a 3 horas da nossa live, desde as 15 que começamos. Vamos, na realidade, pedir que sejam telegráficos e cumpridores deste horário, ou destes minutos que estamos a dar. No entanto, vou pedir ali ao angolano Zua, e prepara-se o José Anselmo Pema, e depois vem o Rui Mangovo e o deputado Gervásio seguir-se, e há depois o líder Cacambo, Filipe Macaia, vai encerrar o Daniel Ndelo. Angolano Zua, tenha bondade. O microfone, por favor. Ok, obrigado. Dizia eu, honestamente falando, estamos aqui a fazer um remoinho num copo com água, repetindo inúmeras vezes aquilo que tem sido o cotidiano, acredito, de muitos de nós. E neste live não estamos a sair fora do raciocínio comum. E é compreensível até um certo ponto se nós termos as coisas pré-definidas e seguirmos elas conforme tem sido, não é, na medida que vão vir várias gerações a seguirem especificamente esses padrões, todos eles definidos. Ouvi atentamente aqui as intervenções dos nossos irmãos, cada um são todas elas credíveis, sem sombra de dúvida, mas em contrapartida as conclusões nunca são a favor daquilo que poderia ser o despertar das mentes das pessoas, não é? Indo especificamente, eu não sei se foi o irmão Rui Mangovo que fez aqui a intervenção, ou o José Arsénio Pemba. Acho que, embora fazendo essa exposição, tocando especificamente, em particular, ao Cabinda, mas ele fez aqui um desenho que nós fomos, que eu havia feito menção com relação àquilo que é as mãos invisíveis do Ocidente sobre a África. Não é a autodeterminação plena, que é aquela posição onde as pessoas entram num pacto, não é verdade? Para pretender que estão a governar Angola e no fundo não estão. E ele fez aqui uma exposição bonita dizendo que existe essa realidade no ponto de vista daquilo que foram os contratos com o Cabinda, mas em função das investigações que fui fazendo, isto engloba especificamente Angola no seu todo. O MPLA é um movimento, não é, que transformou-se até um certo ponto em um partido político, mas trabalhador do Ocidente, sem autoridade, e nós todos sabemos, não é? Todas as empresas estrangeiras conhecemos, farmacêuticas e os bancos nacionais, e são coisas que todos nós conhecemos aqui, e o que não percebo, porque é que nós sempre procuramos discutir Angola, não é, no ponto de vista interno, descredibilizando a realidade que nós devemos atacar. Quais são os mecanismos que os angolanos precisam utilizar para identificar a linha verde, não é, que é preservada e privilegiada em Angola? Angolano João, o que é a linha verde? O presidente do Para Já Servir Angola, não é? O doutor Abel Sivukufuku, nas suas intervenções, enquanto o próprio tinha sido atacado pelo próprio MPLA, não é? Com a caravana dos quadros da UNITA, ele fez a intervenção de que esteve em contacto com o presidente José Eduardo dos Santos, enquanto vivo, claro, e que o José Eduardo dos Santos estava preocupado para saber se a linha verde esteve segura. A linha verde é nada mais, nada menos do que a zona em que os estrangeiros que vivem no nosso país, não é, residem, moram, e os movimentos como se ausentaram do país de forma, não é, segura, sem absolutamente nenhum atrás, caso o país esteja em conflito. Se isso não nos dizer nada, não estamos a fazer absolutamente nada. Agora, tocando especificamente na UNITA, não é verdade? Como partido político de oposição massiva dentro do país e tendo uma história que hoje nos afloria estarmos aqui a fazer intervenções de forma individual, porque no passado, não é longínquo, nós sabemos que fazíamos parte a um lado da moeda, que não ouvíamos o outro lado. Tendo em conta a realidade possível que vimos hoje, ainda aparecem pessoas que vão suportando partidos políticos da oposição, tentando ser oposição especificamente do mal comum. Se todos nós conhecemos a fotografia real. Por isso que eu digo que não há necessidade nenhuma de nós ficarmos presos, não é verdade, nos partidos políticos que vão indo aparecendo,
não é verdade? Todos eles com a objetividade de lutarem especificamente com o MPLA de forma simbólica, enquanto sabemos que precisamos nos unir para que lutemos todos, não é verdade, com o famoso MPLA. Isso é possível? É. Mas o que é que faz com que nós consigamos, não é, visualizar jovens em partidos políticos de oposição que vão nascendo e crescendo, lutando especificamente com a estrutura que nos faz mal? Jovens, não é? Epá, é algo que não me consigo aqui convencer dentro do nosso mosaico famoso político em Angola. Não é? Aparecerem pessoas tentarem analisar algo que é inanalisável. Os factos estão aí. O país nosso não é gerido pelo MPLA, de facto. 20% daquilo que são os recursos que saem do nosso país. E também que é comido a porcento pelo próprio MPLA. Não dá autonomia, muito menos ao MPLA, nem especificamente nós. Então, se nós começarmos a defender a nossa Angola, a angolanidade e a teoria da soberania, não é? Com movimentos como todos, que é um movimento que os jovens de forma individual, tendo partidos políticos ou não, motivar as pessoas nas suas áreas de jurisdição, usando especificamente os nossos valores culturais, as nossas línguas, não é, nativas, não é verdade? Não é? O nosso conhecimento, não é? O nosso analfabetismo, especificamente aportuguesado, porque nós não podemos ver essa porrada de jovens que estamos aqui a ver, bonitas não é, informados, infelizmente formatados, a descredibilizar o povo angolano por não falar a língua portuguesa. Eu acho que essa é a maior burrice que nós podemos aqui, de forma coletiva, superiorizar. Então, para nós mudarmos o quadro de Angola, é unidade, e a unidade é na ausência de partidos políticos. Superiorizar o nosso poder. Existe um movimento que está-se a criar, e muitos jovens de forma cínica estão a entrar, e que eu me revejo a porcento, chama-se o Todos. O Todos é uma pressão de nós irmos resgatar a suposta teoria na prática, que é aquilo que nós chamamos, não é verdade, do poder popular em Angola, daquilo que muitos acadêmicos fazem menção de soberania. Não existe soberania enquanto ficamos submissos. Não produzimos, não é? Não temos absolutamente um modelo acadêmico que possa superiorizar os nossos valores culturais, étnicos, e são as furadas de confusões que nós estamos a criar aqui, porque o próprio Ocidente sabe disso, não é? O próprio MPLA protege as visões que foram definidas para nós dentro de Angola, por isso que os nossos nomes são bem aqui. Eu estou contente que estamos aqui de Cacambo, o Pemba, o Zua, o Zau, não é? Que isso não é algo que tem estado a aparecer no nosso cotidiano, mas em contrapartida precisamos limar os nossos nomes para sabermos de facto a nossa existência. Vamos suportar o partido político maior da oposição? Sim, mas não os partidos que vão crescendo para poder pretender que a oposição que existe no país, não é, cometeu o erro de só de cometer. Porque todos os pleitos eleitorais, não é, nós temos o partido político, no contexto especificamente da democracia, como nossos escravos, nossos trabalhadores, assim falando em miúdo, não é? Nossos trabalhadores têm que estar submissos a nós. Então, se o presidente da ACJ diz que não podemos fazer aquilo, nós temos autoridade de o contrariar. Então, não podemos ficar presos na retórica de que, olha, o ACJ disse que nós não podemos ir porque havia banho de sangue. Então, se o próprio disse, ele disse nas vestes do partido político. Onde é que esteve a soberania? Onde é que os jovens que estão a tentar difundir, não é, essa narrativa estiveram ou estão, já que os mesmos autoproclamam-se como nacionalistas, independentes e não só? Meus irmãos, vamos confundir as pessoas, se não formos íntegros naquilo que é a realidade. Numa forma aqui muito rastreável, e para terminar, a autodeterminação plena que vimos dentro ausente do nosso país, que mete também o próprio MPLA submisso, não é, ao Ocidente, e nós seguindo bala, por quê? A Green Zone, que o famosíssimo doutor, não é, Abel Chifucufuco difunde, não é que está a controlar Angola. São os portugueses, não é? São aqui os ingleses, os franceses, os holandeses, belgas e etc. E isso é rastreável. Quando nós não virmos live a falar disso, mano, estamos aqui a confundir merda de mão cheia. Vamos apostar no Todos, que é um movimento de individualização e emancipação mental, onde você vai falar em Fiote, Ovibundo, Ganguela, Quimbundo, Choga, unidade das nações, não é, existente no nosso país. Uma nação, conforme determinar aí o senhor MPLA, na perspectiva dos portugueses, não rima com a realidade. E nessa ordem de ideia é a minha contribuição, e acredito ser aqui a minha última, baseando naquilo que foi então, não é, o perspectivado pelo convite que tive. Obrigado a todos. Obrigado, muito obrigado, Angolano Zua. Não saia dali, porque lá no fim terá 1 ou 2 minutos para dar ali a conclusão daquilo que ocorreu aqui.
Olha, só um ponto de ordem, só aqui, um momento só aqui, quero... Quem está a pedir um ponto de ordem, desculpa? Nacionalista Cacambo, estou aqui a pedir um ponto de ordem. Nacionalista Cacambo. Sim, eu queria dizer para o angolano Zua que o movimento que ele está aqui a promover, liderado pelo Gangsta, né, que está aí nos Estados Unidos, esse movimento, no fundo, é que nem a FTU, é uma organização criminosa, é uma associação criminosa, porque o Gangsta, o vice-presidente da UNITA, o Simão Dembo, né? O Simão Dembo é o tio do Gangsta. Então, já consegues entender, quando o financeiro da UNITA tem um grau parentesco direito com o líder de todos, você consegue entender que o todos é que nem a FTU, é uma organização para desviar as atenções da sociedade civil. Portanto, povo angolano, Juculo Messi, não caiam nesse grupo todos, é que nem o grupo do Chivucu-Vucu, né? Que estão ali só para engrossar os bolsos enquanto o povo está a sofrer. Não caiam nessas lábias desses jovens que estão na Europa sem fazer nada, né? Ficam aí a vos enganar com esses movimentos que é para depois pedirem cotas, né? Eles sobrevivem dessas cotas. Ok. Muito bem, já terá o seu minuto. Angolano Zua, quer rebater? Desculpa só. Se faz favor, agradeceria imenso. Ilustre irmão, é uma pena, eu não vou perder aqui o meu latim, fazendo aqui alguma intervenção que possa debater aqui esse jovem senhor. E é necessário que tenhamos, principalmente as pessoas que estiverem em contato com esse live, nós temos que ter muito cuidado e acompanhar os problemas da Angola com verdades, não é? Porque se nós irmos nesse vazio cheio, no passado, e isso é também rastreável, não é? O MPLA criou um mecanismo de fazer o assassinato de caráter num dos maiores partidos políticos na altura da Angola, o maior movimento na altura, que chamava-se, ou chama-se FNLA, hoje extinguido, como todos nós sabemos, pelas forças, não é, de assassinato de caráter daquela emblemática organização. E baseando-se nessa lógica, o próprio MPLA criou um mecanismo para poder fazer o assassinato de caráter dessa organização, dizendo que os mesmos comiam pessoas. Eles próprios a irem à busca de pedaços, nesse caso na morga, de pessoas e cortejando, metendo rodela de cebola para poder transmitir, e fizeram esse assassinato e fomos matando entre nós. Não é? Então, esse jovem que aí está submetido a fazer uma intervenção, a ideia, sem sombra de dúvida, do Gangsta, e nem que ele fosse da UNITA, não é certão de óbvio que nós consumimos ideias positivas e construtivas que nós temos estado a visualizar no país. Nós precisamos. O que ele diz e pede naquela organização, que não é nenhum partido político, é que as pessoas tenham as suas mentes para tomarem decisões de forma individual. Não existe um livro específico em que a malta vai, que muitos partidos têm, que chama-se estatuto, em que nós vamos escrever. O meu pensamento individual, errado ou certo, com popularidade ou não, vou exteriorizando para que as pessoas automaticamente reveem som. Em função das quantidades visíveis daquilo que poderá ser a minha ideia, as pessoas poderão então reproduzir e carregamos naquilo que será a ideia coletiva para tirarmos o MPLA. O objetivo não é básico, é nós combatermos o MPLA. Se o Mano Cacambo não está realmente a fazer esta luta, qual é o certidão ou a certidão de óbito que ele consegue ver num movimento que vem, independentemente de existir alguém que tenha algum grau parentesco ou alguma pessoa que vem da UNITA? A UNITA é, sem sombra de dúvida, quer queiramos, quer não, a estrutura que meteu a democracia em Angola, e não podemos aqui confundir merda de mão cheio, é rastreada a história. E nós não podemos aqui fingir ofuscar. É complicado quando você diz que não é necessário partidos políticos. Então, como é que vai haver alternância sem partidos políticos? Não faz sentido. Meu irmão, estás a confundir, meu irmão, eu não disse isso. Atenção, o que eu disse, os partidos políticos têm que ser submissos às pessoas, são nossos empregados, são nossos escravos, em palavras miúdas, entenda? E baseando-se nessa lógica, o partido político que nós estamos a opcionar dar o impulso é a UNITA. Porque os mesmos lutaram e têm um historial que todos nós rastreamos com facilidade, para que nós saibamos de concreto que existe aquilo que nós chamamos de comunismo rústico do próprio MPLA. Que até os países que têm criado o comunismo ou estão a modernizar e se adaptar-se à própria democracia, entende? Então, se nós temos a visão de nós criarmos um mecanismo para termos... Vou fechar, meu irmão, peço perdão. Vou fechar. Tem que ter minutos próprios, né? Os pontos de ordem não podem ser mais uma abordagem, porque senão eu estou a ficar sem carga. Sem conexão. Está bem. Por isso, eu estava a terminar o meu ponto, e fui interrompido, e foi essa razão então que fez com que eu... Para terminar, então, vou terminar. E vai ser o meu ponto também conclusivo, acredito eu. Para terminar, vamos parar de dar força às novas tendências narrativas de tentarmos comparar a UNITA e o MPLA. Não existe nenhuma semelhança possível ou credível entre essas duas organizações. Quanto à luta especificamente dos manos
em Cabinda, não é? Eu estou de acordo com qualquer uma luta que eles tiverem, desde que seja para dar, não é, a autoridade primeiro ao próprio povo e, sem sombra de dúvida, também a estabilidade de vida para o próprio povo de Cabinda, não é? Eu não posso falar com profundidade com relação a Cabinda, visto que é complexo, não é? E há poucas experiências que tenho, indo buscar as informações, estão completamente deturpadas, muitas delas, em função desses conflitos, que às vezes são mesmo escritos ou difundindo nessa perspectiva. E aconselho os jovens de Cabinda a começarem a fazer live, desconstruir os conceitos com relação à realidade profunda de Cabinda, para nós percebermos. Muitos de nós não entendemos, não percebemos nada e só ouvimos a visão na perspectiva do ente lá. Estamos, então, informados. Muito obrigado aqui pela vossa compreensão. Façam críticas, se faz favor. Não estou aqui a impedir com que vocês não façam isso. Quem não se revela com uma intervenção que eu fiz, fiquem à vontade de fazer isso. Obrigado. Com licença. Bom, obrigado. José Anselmo Pemba, até que fim, tenha bondade, desculpa ali pela demora. Agora não sei se vou rebater ou é o meu ponto já. Bem, é o teu minuto, se aproveitar e rebater, estás à vontade. Ok, eu vi a promoção aqui, primeiro, rebatendo aí ao Angolano Zua, encorajando os jovens de Cabinda, sei lá, o CUNEN, a aderirem ao Todos. O Todos é um movimento angolano, um movimento civil angolano. Então tem que movimentar mesmo e tem que mobilizar as pessoas lá em Angola. Em Cabinda tem movimentos de que o povo de Cabinda tem que se interessar e seguir. Às vezes cria comissões quando nós falamos que Cabinda não é Angola, e nós vamos reiterando isto, Cabinda não é Angola, por razões óbvias. Se tivéssemos tempos aqui, temos fundamentos para narrarmos isso e convencer quem quer que seja. Pronto. Aqui estamos regidos num programa e vamos nos limitar a debater aquilo que temos que fazer. Eu vou voltar aqui a dizer, no contexto da reproclamação da independência pela FLEC. O meu compatriota Macaia disse que a FLEC não pode inviabilizar a luta, chamando a vitória para si, que não é vitória. Em parte concordo, em parte fico um pouquinho cético, porque nós temos que, apesar de um filho nosso errar ou seguir caminhos que não deveria, em vez de trazermos, expô-lo ao público, vamos ao encontro dele para conciliar, não voltar a ter as mesmas atitudes e, se calhar, ajudarmos a mostrar qual é o caminho a seguir. Eu tive um debate em tempos no grupo, eu falei de coisas e nas entrelinhas eu estava a tentar promover várias pessoas, a exemplo mesmo do jovem Macai, para que a FLEC olhe para a juventude cabinesa, está na diáspora consigo, lá onde eles supostamente estão a fazer a diplomacia, para trazer essas pessoas, aceitar que essas pessoas tenham um ponto de vista que possa ser analisado e aproveitado. Portanto, com relação aqui a essa declaração mesmo, a proclamação da independência, o Furtado desvalorizou aquilo que a FLEC fez. E chamou aquilo de teorias, propagandas e até que não passavam de mais um grupo a busca dos seus próprios benefícios. Para justificar que, de facto, desculpa, não há bases em Cabinda, não há condições bélicas deste movimento em Cabinda. O Furtado não devia ter estado na Huila, não sei se foi a Huila ou onde esteve. Ele deveria ir lá no fundo do interior de Cabinda e fazer essa declaração e não mandar grupos de avanço. Assim como foi a Huila, sem avisar ninguém que ele vai a forma que quiser. O Furtado devia ter feito isso, pegar no voo, comunica que estou a ir em Cabinda, mas não manda grupos de avanço. E vai lá ao fundo e faz essas declarações a bom tom, para ver se teria uma resposta ou não. Claro, a reprogramação da imprensa acontece em Cabinda e ele vai para o Huila fazer as declarações. Estão a ver o contexto aqui? Disse que eu não posso me molhar a chuva, entretanto, esconde-se dentro de casa e não explica porque é que não sai. O que teria feito era, se calhar, aproximar a FLEC e procurar saber como é que se pode, no âmbito, se calhar, de acordos que já tiveram, prévios que já tiveram, que têm falhado, como é que pode mudar a postura e o tratamento daquilo que foram os acordos.
Daí ouvir-se a FLEC, de facto, faz essa reprogramação por causa dessas falhas, ou tem outras razões por detrás. Ele pode até tentar minimizar para parecer forte diante de pessoas como Cacambo, não é? E pensar que não, de facto, ou seja, a política faz-se da forma como nós quisermos. Angola tem a capacidade de fazer as coisas a seu belo prazer, sem saber que o mundo tem uma ordem. O mundo tem uma ordem. O MPLA pode ter parceiro avançar e fazer aquilo que o Cacamba diz. Vai dar conta que a FLEC, de facto, não é um grupo de terroristas, mas ela passou do movimento revolucionário para uma identidade de um povo. Porque a FLEC, que saibas disso, surgiu de uma fusão de 3 movimentos que representavam todo o território de Cabinda. Por isso é que isso saiu do movimento paraídial. Agora, eu não sei se vais te tornar Deus para matar todos os cabindas que estão dentro de Cabinda, estão na diáspora, que estão até mesmo no vosso próprio território angolano, para conseguirem proclamar de uma vez por todas a ocupação total de Cabinda. Porque a FLEC é muito mais do que você pensa. Está muito enganado, está muito errado a pensar que a FLEC é um movimento do Zito. Aliás, esse é mais um calado show wannabe. Alguém quer se tornar, está a fazer os seus ensaios para se tornar um comediante angolano, e não temos qualquer problema com palhaços. Você pode fazer a sua palhaçada e depois fazer dinheiro mais tarde. Está no seu direito. Agora, tentar minimizar a situação de Cabinda, ficas a saber que há 51 anos que o MPLA alega que a FLEC é uma meia dúzia de pessoas. Então, 6 pessoas há 50 anos você não consegue exterminá-los. Aqui onde esse líder nacionalista, sabe-se lá de que partido, devia refletir que se o MPLA, com a maquinaria toda que tem, a maior parte do exército militar está lá em Cabinda e não consegue exterminar 6 elementos, quer dizer que é muito mais. Eles estão a passar a FLEC. Cada casa que passam aí é pertencente à FLEC. Então, se quiserem, tem que começar a partir do aeroporto, derrubar as casas e as pessoas que lá estiverem, antes de chegar, porque agora, confundir que não, tenho que ir lá na floresta, onde está a FLEC. Por isso é que vocês não conseguem acabar isso. Okay. Tornou-se uma ideologia que é, em termos de extermínio, insustentável. Vocês não vão conseguir fazer isto.